A pergunta de hoje é sobre o uso do Arduino em sistemas embarcados. Quando a gente fala em Arduino, né, a gente tem aí considerar as diversas partes daquilo que a gente chama de Arduino, né? Tem o hardware, né, a plaquinha em si, você tem as ferramentas de envolvimento, né, a IDE, o compilador que é usado e tudo mais, e você tem também as bibliotecas que você acaba usando. Do ponto de vista de hardware, né, a placa do Arduino, né, ela foi projetada pensando aí no seu uso em prototipação. Para fazer protótipos, experiências, aprendizado, não foi projetada pensando num produto, né, no uso em massa. Aí, né? Além disso, quando você fala de um produto, você está falando em ele ser usado em condições aí de campo que eventualmente podem ser bem mais exigentes que as condições de você usar ali em cima da tua mesa a plaquinha aí para piscar um LED. Né? Dependendo de onde você vai usar, você pode ter aí a questão de temperaturas mais altas, temperaturas mais baixas, vibração, pó, uma série de requisitos aí que não foram pensados no projeto dessa placa. Dependendo da aplicação, podem também existir algumas normas aí da indústria ou da aplicação que você tem que seguir, e de novo essa placa não foi projetada com isso. Né? Os componentes usados aí na plaquinha do Arduino são componentes relativamente comuns. No caso, quando você pega um clone aí, né, você tem sempre aquela dúvida da procedência desses componentes. Existem por aí muitos componentes falsificados que têm aí especificações, características piores do que os chips oficiais aí, né? Então é mais um risco aí que você tem quando você usa o hardware do Arduino num sistema embarcado. Do lado das ferramentas, né, acho que a principal, mais crítica aí é o compilador, né, que é usado aí o AVR GCC, e é um compilador que tem uma fama boa, né? Ele vem aí do GCC, que é a ferramenta aí usada aí no Linux e em outros sistemas tipo Unix, né? Até aí existe já há bastante tempo, certamente é bastante sólido, né? Essa adaptação dele para a AVR é boa, né? O código gerado é um código bom, não é comum a gente ouvir falar aí de geração errada de código, né? Então é uma ferramenta que eu diria bastante sólida aí. Acho que nesse ponto a gente não precisa se preocupar. A outra coisa que a gente usa muito das ferramentas do Arduino é a IDE, e aí eu tenho algumas ressalvas, né? Em primeiro lugar, depois de produtividade, é uma IDE relativamente pobre, não tem assim grandes recursos, então você acaba perdendo um pouco de produtividade que você teria se usasse uma IDE mais sofisticada. Uma coisa que me preocupa mais é o fato de que ela talvez não promova algumas práticas boas aí, né? Em particular, ele não foi feito pensando em você repartir o seu sistema em diversas fontes, né? Você tem as várias abas na ideia do Arduino, porém a tendência dele é pegar tudo que está nas abas, joga tudo num arquivo só para depois compilar. Então isso acaba não sendo uma coisa boa, dificulta você separar as coisas entre os diversos pedaços, entre diversos módulos, em arquivos separados, né? Então eu acho que isso é uma deficiência aí da ideia do Arduino. Você pode tentar se policiar para fazer aí, ser mais organizado, deixar as coisas bem separadas, mas você vai estar meio que remando contra a IDE, né? Então de repente você usar uma outra IDE melhor, que suporte aí você ter vários fontes aí separados, totalmente isolados um do outro aí, ou então simplesmente você fazer por linha de comando, são opções que podem ser interessantes. Por último, tem a questão aí das bibliotecas, né? E aí eu acho que é a minha maior preocupação. A gente olhar aí aquilo que já vem com o próprio Arduino, a gente já percebe uma certa variação na qualidade, né? Na hora que você começa a olhar o código dentro, você vê que parte das coisas foram feitas orientadas ao objeto, parte não. Quando você começa a olhar aí de uma forma mais geral, aí, mais aberta, as bibliotecas que tem aí espalhadas aí, você tem uma variação muito grande, né? Tem algumas coisas que foram feitas por pessoas profissionais, que tomaram todo o cuidado aí, conheciam bem o assunto, testaram bem,
E no outro extremo você tem aquelas pessoas que são bem intencionadas, fizeram ali um código, resolveram compartilhar aí com outros, porque acharam que poderia ser útil, mas que de repente talvez não tivesse toda aquela bagagem, talvez não tivesse a disciplina de organizar direito, talvez não tivesse o conhecimento de como montar uma interface, como montar, digamos assim, uma API boa para essa biblioteca, né? A gente tem também o fato de que normalmente quando você está fazendo essas bibliotecas são feitas aí para um uso assim mais robista, né? Então algumas coisas como robustez, tratamento de erros, normalmente não são a principal preocupação de quem está escrevendo esse código, né? E quando você fala de um sistema embarcado profissional, isso é uma preocupação grande, né? Você não vai querer que o teu sistema pare de funcionar porque de repente veio algum resultado inesperado ou porque um sensor lá deu um valor diferente do que deveria vir, né? Então, você, na hora que vai querer usar todo esse ambiente do Arduino aí, inclusive as bibliotecas, você vai ter que abrir o capô dessas bibliotecas, olhar lá dentro, ver o código, para tentar certificar que o código realmente foi bem escrito. Você eventualmente vai ter que fazer a sua parte de teste também, para ter certeza que aquilo está correto, que está robusto, né? Então você acaba tendo um trabalho razoável aí, né? E algumas vezes você vai descobrir que nenhuma biblioteca disponível está no padrão necessário para o teu produto, e aí você vai ter que pegar, arregaçar as mangas e fazer as suas próprias bibliotecas, né? O fato de já existir as bibliotecas pode te facilitar, né? Te mostra algumas ideias, mostra as coisas, mas você não vai fugir de ter que escrever algumas bibliotecas próprias. Então, concluindo, né? Quando a gente fala aí no uso do Arduino em cima de embarcados, eu diria que o uso principal é na prototipação. É você fazer ali a prova de conceito, né? Você verificar que a sua ideia funciona, você materializar essa sua ideia, né? Poder vê-la funcionando, isso tem um poder muito forte para quem está desenvolvendo e eventualmente para os investidores, né? Mas na hora que você for querer aí fazer o produto para valer, você provavelmente vai ter que rever aí o projeto do hardware, né? Em função dos requisitos específicos do ambiente onde você vai usar o teu sistema. Do lado do software, você vai ter que olhar com muita atenção ali o que você está usando e possivelmente reescrever uma boa parte disso, né? Você vai ter que abrir mão dessa facilidade de usar coisas que estão prontas, no sentido de ter um controle maior da qualidade do código que você está usando, ok? Então é isso.